Sou o Miguel Carneiro e esta exposição é o Quem é Morto Sempre Aparece, ex-votos para o século XXI, no Espaço Mira. Na verdade, o título acho que sumariza bastante do que é esta exposição e do que é esta procura, que é o Quem é Morto Sempre Aparece. Por um lado, pode ter diferentes interpretações, uma delas sou eu, que já não aparecia como uma exposição de pintura há muito tempo. Por outro lado, também tem a ver com esta ideia de que quando pintamos, ou quando trabalhamos, ou quando desenhamos, fazemos sempre, nunca estamos sozinhos, não é? Então, não só fazemos para os mortos que estão à nossa volta, como há uma data de vozes que nos assombram e que nos perseguem cada vez que fazemos um risco num papel. Estamos sempre a ouvir vozes dos vivos e dos mortos, mas acho que para os vivos já há conta que chegue sobre eles e isso também foi uma das razões porque, por exemplo, decidi não ter folha de sala nem nada que contextualizasse, que precisasse de contextualizar esta exposição, porque queria que as pinturas se defendessem elas próprias. Inconscientemente havia esta relação com os ex-votos, que é uma relação que eu fui criando bastante pessoal, e os ex-votos para mim como uma parte da nossa cultura que se vai perdendo, fazia bastantes pontos com aquilo que me interessava enquanto investigação e processo de pintura, que é, por um lado, a pintura funcional, a pintura que tem um objetivo, que não é não a pintura como um mero objeto de contemplação artística, mas a pintura como devoção ou agradecimento, ou a pintura para alguém. Nesta ideia de quase pintar como quem faz sapatos, pintar como um ofício. E aí entramos um bocado nesta questão de cultura popular e alta cultura, o que é sofisticado, o que é popular. E isso parte também muito pela minha relação com a cultura popular, com os provérbios, com pensar o que disso tudo é inconsciente coletivo ou consciente coletivo, o que do inconsciente coletivo se pode trazer para o consciente coletivo através de processos não racionais, um pouco à partida absurdos, mas sobretudo repensar o que é esta não racionalidade, uma nova racionalidade. E isso passa também muito por pensar esse inconsciente e muitas vezes que está presente nos provérbios, e há provérbios que são muito interessantes e há provérbios que são muito perigosos, então interessa-me criar novas leituras dos provérbios, criando novos provérbios. Por exemplo, o facto de eu ter começado com os ex-votos e muitas vezes tinha as legendas presentes na imagem, como naturalmente os ex-votos têm, sendo que as legendas eram quase a última camada que eu introduzia na pintura para tentar criar novos sentidos ainda mais absurdos da imagem que já estava lá, e ao mesmo tempo fui sentindo que os títulos, apesar de serem muito, à partida, não lógicos com a imagem que estavam a complementar, muitas vezes condicionavam porque estavam presentes lado a lado. Então comecei a tirar os títulos fora das pinturas e a assumir os títulos quase como uma outra imagem. E a ideia era quase de exposição para exposição, eu podia pegar nos títulos e recombiná-los, quase cada título poderia ir para debaixo de cada outra imagem que não tinha título e criava um novo significado. E isso é uma das partes, por isso é que tem estes títulos presentes, que acabaram por eu depois decidir também que as imagens precisavam de respirar sem os títulos, ou os títulos estão aqui e uma pessoa por si pode fazer essa associação à medida que vai passeando pela exposição. Esta pintura de fantasma, por exemplo, veio de uma visão que eu tive um dia a dormir, tipo de imaginar que a meio da noite, para responder a uma insónia, ou para entreter uma insónia, imaginei que havia um fantasma que entrava pelo quarto adentro, trazendo-me um cálice de vinho para me ajudar a voltar a dormir. E eu tinha feito uma pequena pintura sobre isso, com esse tema, mas depois decidi que precisava de dar mais destaque ao fantasma, e ao pintar percebi que o fantasma era também uma espécie do fantasma da pintura, ou seja, o facto de não há uma tentativa de representação, há uma caricatura do que é um fantasma com um lençol em cima da cabeça, mas não há tentativa de representação, o próprio fantasma é o escorrido da tinta. E depois, como ele estava a trazer um prato, na verdade estes pratos que estão presentes na exposição são pratos que eu uso para pintar, como pinto à base de esmalte,
E o esmalte, sendo uma tinta mais industrial, que vem mais líquida, eu tenho que tirar das latas e passar para pratos. Portanto, os pratos são a minha paleta. Eu também comecei obcecado por estas frases e por criar estas associações. Uma das questões, uma das ligações mais óbvias, se nós somos o que comemos, quando eu dei por mim, tinha tantos pratos cheios de tinta, pronto, então eu sou isto, eu como isto. O meu trabalho, sobretudo como desenho, tem sempre uma dimensão muito narrativa, mais presente, muito figurativa e normalmente muito narrativa. E uma das coisas que eu estava à procura na pintura era sentir a própria tinta, o próprio pigmento, esta relação cromática, gestual com a tinta em si. Então, na verdade, as pinturas foram deixando de ter os textos tão presentes e a figuração também ficou cada vez mais livre desse contexto narrativo. Portanto, é uma coisa que a mim pessoalmente me apetece investigar mais e trabalhar mais nesta dimensão da pintura. Precisamente porque não queria ter folha de sala, ao mesmo tempo pensei que era interessante as pessoas poderem levar uma parte alguma coisa da exposição e decidi criar estes postais que na verdade são só 4 dos possíveis títulos desta exposição e são postais impressos em risografia e então uma espécie de tiragem limitada de postais que na verdade uma pessoa, quem levar, pode também criar novas associações com estes títulos em casa, dependendo de onde coloca estes postais.